dos meus marejados olhos transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me mobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. Conceição Evaristo, mulher brasileira, negra, escritora, citada por Edson de Souza, homem brasileiro, branco, colega, psicanalista, generoso, que ontem compartilhou este poema em homenagem, em solidariedade a Milena, quem não pôde ontem ajudar seu marido, um homem negro, João Alberto Silveira Freitas, a emergir. Então, recordar é preciso. Assim, eu convido o nosso gentleman, Tiago Rodrigues, como ele quis ser apresentado, ex-estudante de psicologia, ex-estagiário em psicologia clínica na Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, para começar, então, Tiago, compartilhando um pouco das tuas experiências, por gentileza. Então, bom dia a todos. Muito importante as tuas palavras, Led. Enfim, estava aqui pensando, já faz mais de um ano que eu terminei meu estágio na SIG, mas parece que foi ontem, assim. E muito do que fica para mim desse momento em que eu tive na SIG no estágio foram das experiências que eu tive e muito principalmente das pessoas que eu conheci durante essa trajetória, assim. Acho muito importante esse momento para a gente poder se reencontrar, assim, e se ver. Foi um momento muito importante também, não só também muito pelo conhecimento teórico de psicanálise que eu fui adquirindo durante o tempo, mas pela experiência clínica, assim, acho que a SIG é um local muito importante e um local que nos abre a experiência, assim, de poder iniciar, assim, uma experiência clínica em psicanálise. Acho que foi muito bom, assim, o momento. E depois disso, assim, eu já me formei na faculdade, me formei no meio do ano agora, e me formei no meio do ano, no meio da pandemia, assim, então foi um momento, assim, meio complicado para mim, acho que como para todos né? E então, acho que tive que encontrar aí, nesse tempo, recursos, assim, simbólicos, recursos de linguagem para poder construir uma narrativa para mim, assim, desse momento de pandemia e do que foi acontecendo para mim desde também do final do estágio, final da faculdade, agora me formar nesse momento, assim, é complicado, mas estou indo assim e pensando agora nos próximos passos, nas próximas trajetórias que eu vou seguir, assim, e também pensando em todo momento, assim, todas as experiências que eu tive anteriores, assim, durante a faculdade. Esse momento é bem interessante para poder também parar e lembrar um pouco do tempo que eu tive na SIG, lembrar das minhas experiências, assim, revisitar as minhas memórias, né? E aí eu vejo de novo, assim, da importância de toda essa trajetória e, enfim, assim, acho que me ajuda e sempre vai ajudar, assim, todo esse trajeto que eu tive na SIG durante todo o meu percurso profissional, assim, e no que eu vou seguir depois, assim.
Bom, é mais ou menos isso que eu pensei, assim, para falar agora, assim, mais livremente, assim. Acho que é isso. Sim, Tiago, livremente, né? Como foi o convite, como foi a proposta, né? Que cada uma de vocês que esteve na Sigmund Freud como estagiário, né? Que esteve com a gente, quisesse e pudesse contar, né? Das suas memórias, né? Daquilo que lembra, daquilo que se enlaçou, né? Das experiências no estágio em psicologia clínica, no estágio básico, na SIG, com o que vem vindo desde então, né? Então o Tiago esteve com a gente em janeiro de 2019 até julho, né, Tiago? Uhum. Até julho de 2019. Isso, na outra parte do estágio era a Fernanda, a coordenadora, né? Isso, isso. E, aliás, bem lembrado, Tiago, né? Porque esse é o tema, né? Um reencontro, poder se rever, poder se escutar, poder conversar e uns com os outros relembrando e tecendo, né? Tecendo memórias, tecendo presente. E aí agora tu lembra, né? Da Fernanda, a Fernanda. Então, mandou hoje de manhã uma foto de um pôr do sol lindíssimo para a gente, tá? Em homenagem, né, a nós todos que aqui estamos, né? Ela está em meio à natureza e nos desejando um excelente tempo de compartilhamento, dando os parabéns a vocês, né? A Fernanda Dornelles Rô foi nossa colega, foi coordenadora, então, até fim de 2018, né? Quando eu iniciei com vocês, e o Tiago teve essa oportunidade, então, de estar com a Fernanda, né? E depois um pouco comigo, né, Tiago? Sim. Então, que bom, né? Que bom que tu pode abrir essa roda, né, de compartilhamento. E queres dizer algo mais agora? Podemos seguir? Eu só queria agradecer pelo convite e estou muito feliz com esse momento, assim. Acho que de repente, mais para frente, a gente vai conversando e vai surgindo outras coisas. Sim, mas já de pronto, nós é quem agradecemos mais uma vez, né? Que tu estejas aqui com a gente, né? Ampliando, abrindo essa roda e ampliando. Obrigado. Então, a gente que agradece, Tiago. E então, agora a gente tem o prazer, tem a alegria de convidar a Gabriela Cabral para, né, passar um pouquinho mais para frente na roda, né, Gabi? No nosso palquinho, né? E com a palavra, por gentileza. Muito obrigada, Aline. Vocês estão me escutando bem? Como é que tá o sinal? Porque eu tive uma pequena falha de conexão e eu consegui voltar agora, não consegui acompanhar as apresentações, nem a fala do Tiago. Mas vocês estão conseguindo escutar bem? Escutamos muito bem, Gabriela. Tá. E tivemos Então, também. Voltaste ótimo. na hora. Na hora, exatamente. Que bom. Tá bem, e fica tranquila, porque tá. se cair, volta de novo depois. Beleza. Então, gente, sou a Gabriela Cabral, sou psicóloga, sou psicanalista em percurso, sem uma instituição específica, não estou vinculada em nenhuma instituição de psicanálise, mas me considero uma pessoa que está sempre em busca de aprender bastante sobre isso, assim. Mas então vamos começar pela história toda, assim, né? No ano de 2019, eu fiz meu estágio de psicologia clínica na SIG. Foi um ano de muito aprendizado, assim, né? E foi muito importante ter contado contigo, Liege, nesse percurso. A Martina também em supervisão, a Dani Brades, o Lucas, a Daniela Feijó, os nossos colegas, enfim, tudo isso foi muito importante.
E aí eu queria contar um pouquinho, assim, de uma situação não tão agradável. Hoje é dia 21 de novembro de 2020. Ontem foi dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra no Brasil. O dia 20 de novembro, por que foi escolhido esse dia justamente para ser o dia da consciência negra? Foi o dia da morte do Zumbi dos Palmares. Quem é essa pessoa? É um dos líderes do Quilombo dos Palmares, que foi a região entre Alagoas e Pernambuco, onde mais pessoas negras que vieram para o Brasil para serem escravizadas conseguiam fugir desses lugares de escravidão para então montarem uma comunidade com uma vida digna e com, enfim, com valores sociais que eram compartilhados entre eles de respeito e de legitimidade desse corpo negro no mundo, assim. E dia 20 foi justamente o dia em que mataram um zumbi. Ontem foi dia 20 de novembro de 2020 e mataram João Alberto Silveira Freitas, no Carrefour de Porto Alegre, espancado por 2 seguranças brancos. Não é sem querer que essas coisas acontecem, né? E falando sobre isso, eu queria contar um pouco sobre a minha formatura, que foi em janeiro de 2020. Depois que eu me formei, eu pensei, será que eu quero psicanálise mesmo? Será que esse é o caminho, assim? Será que não é muito cedo? Será que eu não tenho que fazer outras coisas antes, né? E então eu fui viajar pelo Brasil, numa casa rodante. E essa viagem foi muito importante, assim. Passei por Santa Catarina, mas o que mais me chocou, assim, foi chegar em Minas Gerais. Em Minas Gerais, eu pensava que seria aquela visão do mineiro, assim, pão de queijo, uma pessoa branca que cuida da sua fazenda. E foi exatamente o contrário, Minas Gerais é negra. Só tem muitas pessoas negras que moram lá. E muitas em situação de vulnerabilidade, de precariedade de recurso, sem um sistema público de saúde de qualidade. As estradas são extremamente precárias, assim, né? Então, essa viagem foi muito importante porque eu pensei que ia me afastar da psicanálise, mas, pelo contrário, o meu olhar e as coisas que eu me perguntava tinham muito dessa estrutura psicanalítica de pensar, assim, de ver o que está por trás disso, mas por que será que é assim e por que será que não se diz sobre essas coisas, né? Então, essa foi a passagem por Minas, assim, em função da pandemia, foi uma viagem bem limitada nesse sentido. E o segundo destino, então, foi a Bahia majoritariamente negra, muito em função da história do nosso país, e foi quando eu senti o que chamam de branquitude, assim, foi quando eu me deparei com isso, no sentido de que eu era a única pessoa branca, praticamente, da cidade, né? A primeira parada foi em Caravelas, é uma cidade bem pequena, e eu era a pessoa diferente, assim, e eu me questionei sobre isso. E eu pensei, o normal aqui é ser uma pessoa negra. Aqui, ser uma pessoa negra, ter uma expressão cultural negra é o normal. A minha presença aqui é o diferente, é o estranho. Então, eu comecei a pensar bastante sobre essas coisas. Acho que é um movimento que vem crescendo dentro da psicanálise de poder se falar sobre isso, né? E fico pensando o quanto a gente precisa, sim, questionar esse papel, esse lugar de pessoas brancas que constituem o corpo da psicanálise no Brasil, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque sair de Porto Alegre também foi importante para ver o quanto a gente, sim, está estruturado numa bolha. Essa palavra é um pouco difícil, assim, né? Mas é um espaço limitado. Poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento que é tão presente em todas as vidas, assim, né? A gente parte do pressuposto de que o inconsciente existe em todos, independente se tu é negro, se tu é branco, se tu é índio, se tu é asiático, o inconsciente ele existe e a gente tá aí para escutar o que o inconsciente está dizendo e o que não pode ser dito, assim, né? Então, é bem intenso, assim, porque eu acho que coisas intensas têm acontecido. Fiquei pensando no título do nosso evento de hoje, que é Ecos em Diálogos, Experiências em Tempos de Pandemias. E aí eu fiquei me perguntando, né, pandemias? Mas não era uma? Não é o Covid que a gente está falando, assim, né? E depois eu fiquei pensando, mas na real deve ser mais do que isso, assim. E penso que isso do racismo, da transfobia, da LGBTfobia, acho que todas essas são pandemias que existem na nossa sociedade também, assim, né? E penso que o Covid foi essa ameaça de morte que nos tocou,
mas essa ameaça de morte toca muitas outras pessoas todos os dias, assim, né? Pessoas que não têm esse lugar de fala e de expressão e de corpo no mundo e legitimidade de existência, assim. Então, nesses últimos meses, nesse ano, pensei muito sobre isso, assim. Comecei a trabalhar na clínica psicanalítica em julho, fiz o meu CRP em junho, foi um evento muito importante. E desde aí, para mim é extremamente importante que se faça essas distinções. Então, na fala de alguém, existe a escuta do inconsciente, mas também precisa ter a escuta do social. Por que que na clínica, por exemplo, para mim, só chegaram pessoas brancas? Assim, o que isso tem a ver com a minha rede de contatos? O que isso tem a ver com eu ter vindo de uma universidade privada? Né? A questão do estágio não é uma questão de culpabilização, mas a gente poder dizer aquilo que não é dito, assim, né? Como que a gente pode tornar esse espaço mais acessível, esse conhecimento mais acessível, né? E acho que o fato de a gente fazer um evento gratuito contribui muito para isso, né? Para que seja acessível para todas as pessoas. Aí vem a questão da internet, quem é que tem acesso à internet, mas aí eu acho que a gente ficaria mais um montão de tempo falando, assim. Mas basicamente, passando agora para um lado mais esperançoso, eu queria falar um pouquinho das eleições municipais de 2020, que a gente teve minorias que foram eleitas em todos os lados do Brasil, mulheres cis, mulheres trans, pessoas negras, indígenas, né, prefeitos indígenas. Quando que isso ia acontecer? Assim. Então, acho que esses são situações, né, que dão bastante esperança e que fazem a gente ver que a diversidade ela existe, por mais que a gente tente negar, ela está aí, né? Mais de 50% da população do Brasil é negra e em vários espaços de psicanálise essas pessoas elas não existem, elas não estão aí. E será que é porque um negro não quer ser psicanalista? Eu acho que não. Eu acho que não é bem isso, assim. Então, tomo esse lugar de fala branca, privilegiada, que teve todas essas oportunidades também de fazer esse tipo de viagem, de não trabalhar por um período assim de tempo, mas acho muito importante falar sobre isso, assim, para mim não tem como não falar do que aconteceu ontem, por exemplo, em Porto Alegre, assim, e teve manifestações com muito cuidado, assim, né, vi relatos de amigos que foram de máscara, enfim, com esse cuidado com relação à saúde, mas o cuidado com relação ao outro, e de perceber, existe um outro também, não somos só nós nessa sociedade, assim, né. Então, acho que isso permeia a minha escuta psicanalítica, permeia a minha subjetividade, enfim, assim. E de escutar para mais além da palavra, o que isso tudo quer dizer sobre a gente enquanto sociedade, né? Então, a minha fala hoje vai ficar um pouco mais ao redor disso, mas acho muito importante de falar sobre essas coisas, assim, né? E acho que aí a gente vai seguindo depois com a fala do pessoal, vamos entrando mais na psicanálise pouquinho a pouquinho, mas achei importante de me colocar nesse sentido. Sim, Gabi, sim, Gabriela. E eu penso que tu estás o tempo todo falando em psicanálise, né? Tu talvez vá falar mais especificamente em relação a algo, mas tu estás falando porque tu estás pondo em palavras, né? E quando a gente pode fazer emergir a palavra, né? Na esperança de também emergir o sujeito, né? E é singular, e é cada um, né, singularmente, e sujeitos inseridos em coletivos, né? E que tu, nas tuas experiências, né, está tendo, como tu diz, essa oportunidade, né, de ver, então, o quão singulares, né, e o quão diversos somos, né? Então, diga, Gabi. E fico pensando a psicanálise como esse instrumento de legitimar o sujeito que existe, assim. Bom, essa pessoa, ela deseja, ela existe, ela teme, ela tá aí, assim, ela precisa ser vista. Acho que o nosso trabalho clínico é muito isso, eu te vejo, eu te escuto, e juntos a gente vai pensar sobre tudo isso que se passa dentro de ti, até aquilo que não se pode dizer, assim, né? Então, fico pensando um pouco nisso, assim, Li. Sim, sim, e que bom, né, que cada um de nós
Com a vida vamos também nos autorizando a poder dizer e poder escutar, né? Gabi, muito obrigada por enquanto. Eu que agradeço. Vamos seguindo na roda, né? A gente combinou, então, que a próxima será a nossa querida convidada, Juliana Gaieski Cardoso. Juliana Gaieski. Ju? Oi, estou aqui. Oi, Ju! Oi, eu não consegui conectar o vídeo aqui do notebook, mas acho que o áudio está saindo bem, né? Eu te escuto. Está todo mundo escutando a Juliana? Estamos te vendo pela foto, Ju, então... Infelizmente, né? Queria estar com o vídeo ligado, mas realmente não consegui acessar aqui, tá bom? Mas estamos aqui contigo. Ok, então, que bom. Bom dia a todos, então, eu sou a Juliana, eu fiz estágio básico na SIG de janeiro a julho de 2019. Eu escolhi escrever para vocês, né? Enfim, para mim é mais fácil escrever, que eu acho que eu consigo me expressar e, enfim, passar a mensagem que eu gostaria. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a SIG, né, pelo convite e pela sensibilidade de criar um evento como este e com estes, né, colegas de estágio, e hoje cada um encontra-se num momento diferente, mas a gente ainda está conectado pelo espaço-tempo, no qual aqui todos compartilhamos de uma forma coletiva e numa época muito desafiadora. Então, obrigada, SIG, por dar voz ao inconsciente individual e coletivo, aqui no Ecos em Diálogos, Experiências em Pandemias. Então, o que ecoou em mim para esse evento tem a ver com ciclos, lutos e recomeços. Em 2019, se deu o início de uma jangada, da qual uma pessoa muito especial, coordenadora de estágios, a marinheira, vou chamar a marinheira para aproveitar a imagem, Liege, auxiliava os seus navegadores a respeito da direção do vento e dos pontos cardeais. Todos aqui embarcamos na jangada e experimentamos com todo cuidado e ética a imensidão de um oceano a ser desbravado, a psicanálise. Todos os convidados estagiários aqui carregam uma bagagem dessa experiência que teve um fim e que abriu espaço para outros inícios. Mas o que pretendo falar não é simplesmente sobre o fim de algo e o começo de outro, mas essa lacuna de tempo e espaço que se dá na transitoriedade de uma travessia. Quando se está em terra firme, da mente consciente, o navegador prepara o seu barco com todos os recursos de que necessita para suportar a viagem, que é guiada pelo marinheiro. Mas não é ele quem está no controle, embora tenhamos a ilusão de que somos. A natureza se apresenta de uma forma inusitada e é preciso estar preparado para segurar o fronte. Existirão dias em que o mar calmo nos possibilita desacelerar junto a ele, apreciando a rotação dos corpos celestiais, a brisa oceânica, animais marinhos e tudo que estiver à deriva. Outros dias exigirão mais ação, mais energia para lidar com tempestades e talvez até com furacões. É preciso montar uma estrutura sólida para o barco não virar. A passagem de um lugar a outro demanda trabalho psíquico. Uma análise demanda trabalho psíquico. Uma pandemia também. Mais do que nunca, eu sinto que esse tempo de recolhimento pode ser frutífero para elaborar lutos. Quando o real incide sobre o sujeito,
embora o negacionismo tenha a função de preservar um estado anterior, a morte ressignifica a vida. Deixar brotar o vazio e sustentar a angústia, sem tamponar buracos, é uma tarefa complexa, e tenho dito. No entanto, é só nesse espaço-tempo que se chama vazio que nos permitimos sentir a falta. Sair para pescar à procura de algo nas profundezas e mergulhar fundo no desconhecido gera incerteza, medo e dúvida. Nem sempre o que a isca fisga era o que procurávamos, mas talvez o que nem queríamos encontrar. O ciclo da vida, morte e vida não é o tempo cronológico, mas o tempo do sujeito. E de quanto tempo precisaremos para elaborar esse luto e tanto outros lutos que o acompanham? Perdas reais, imaginárias, fantasias, perdas antigas que ecoam em mim e em nós, e que dialogam hoje na possibilidade de se criar outra perspectiva, como um farol, em tempos tão sombrios, que me despertam descrença e dificuldade para sonhar. Tenho vivido um dia de cada vez, me permitindo sentir o que vem à tona. O trabalho de uma análise se dá a posteriori, e a cada verso, imagem, som ou cheiro ressignificam lutos que precisam ser vividos para chegar do outro lado da margem do rio, em terra firme, e ancorar num porto. Não sei o que tem do outro lado. A natureza não é previsível, mas o desejo nos leva a lugares novos, nos movimenta em direção a. E para isso precisamos vivenciar a falta, que é a força propulsora para o desejo. É nesse ciclo de falta e desejo, vida, morte e vida, lutos e recomeços, que deposito minha esperança em um mundo melhor. Obrigada a todos, em especial a Liege, que em breve se despede da coordenação, né? Mas que abre espaço para tantos outros lugares possíveis na vida. Juliana, muitíssimo obrigada a ti por ter estado conosco, por ter sido uma das tripulantes, às vezes timoneira, às vezes marinheira também do nosso barco, por que não? Fomos todos um pouco de tudo, né? Naqueles tempos de estágios, e segues sendo, né, a timoneira do teu barco, né? E sabemos que nele não está só, né? E te agradecemos muito, né, que tu venha, tu também, né, junto com teu ex-colega, com tuas ex-colegas, né, trazer essa narrativa, né, que é uma narrativa barco, também para todos nós podermos navegar um pouco mais por águas tão intempestivas. Obrigada, Ju. De nada. Seguimos, então, quem que é a nossa próxima querida convidada, Rafaela Brodax de Vasconcelos. Rafa, então, por gentileza, contigo a palavra, queremos te escutar também. Bom dia, pessoal. Eu estou muito feliz de encontrar aqui nesse reencontro tantos amigos, colegas, professores e supervisores pelos quais eu tenho tanto carinho. Estou vendo aqui a Rê, que nos deu um seminário maravilhoso de teoria da técnica psicoanalítica, a Natália, que também nos deu uma supervisão coletiva. Fico muito feliz de encontrar tanta gente de novo aqui. A Liege, que foi a nossa acolhedora de sempre, nos estágios, em todos os momentos difíceis e de alegria também. Então, eu vou ler um pouco também
que nem a Juliana, porque eu não tenho essa habilidade maravilhosa que a Gabi tem de falar espontaneamente coisas lindas e sensíveis. Então, um tempo depois, Eliette, de ter me convidado para dialogar aqui com vocês hoje, e já aproveito para agradecer a toda a equipe de estágio da SIG, a Martina e a Janete, presidente daqui, por mais esse momento de troca de experiências e de afeto. Fiquei pensando no que eu poderia falar para vocês desse ano tão atípico. Um ano que parece que não fizemos nada, pois não tivemos muita mobilidade em relação ao nosso lugar físico. Não viajamos, não encontramos nossos amigos presencialmente, não deitamos no divã de nossos analistas. Pensei em começar trazendo um pouco do primeiro livro que eu li durante a quarentena, quando estávamos completamente isolados e sem ainda entender muito bem o que estava acontecendo. Peguei em minha estante um livro que sempre tive o desejo de ler, mas nunca havia parado para realizá-lo. A Arte de Viajar, do Alain de Botton. Eu não sei se eu estou falando certo o nome dele, mas é muito engraçado como a nossa mente cria fantasias para nos auxiliar a lidar com situações difíceis. No momento em que eu estava encarcerada em casa, desculpa, foi um ato falho, era encerrada, mas a gente se sente encarcerada em muitos momentos, né? A minha mente divagava sobre as minhas próximas viagens. Abri o livro e me deparei com uma narrativa absolutamente diferente daquela que eu imaginara. Ao invés de um simples relato de viagens, o autor nos apresenta, além da mobilidade física, como o nosso processo psíquico tem que viajar com a gente e como precisamos simbolizar nossas experiências. Assim me dou conta que o meu maior desejo momentâneo poderia ser possível, viajar simbolicamente através da fantasia. Me perdi aqui no... Desculpa. E para onde? Eu me pergunto. Viajar para onde? Para algum lugar em que a morte não seja considerado o novo normal. Assim, nos afastamos um pouco da intensa carga de concretude proveniente da morte real e massiva. Faz-se ainda mais importante a utilização de ferramentas como a literatura e a arte em geral. Dessa forma, os devaneios e fantasias são formas saudáveis de lidar com as ansiedades depressivas inerentes ao ano de 2020. Porque, como disse Nietzsche, temos a arte para não morrer ou enlouquecer perante a verdade, pois somente essa pode transfigurar a desordem no mundo em beleza e fazer aceitável tudo aquilo que há de problemático e terrível na vida. Muito obrigada. Rafa, é a gente que te agradece, né? E, né, quando tu diz não sei se eu disse certo, né? Tu disse certo, né? Porque tu disse como tu quis, como tu pôde, né? Tanto o nome do autor da Arte de Viajar, né? Quanto essa tua narrativa, né? Da tua arte de viajar por esse tempo, né? E vir aqui nos encontrar e compartilhar com a gente os encerramentos, que às vezes são encarceramentos, né? E às vezes são também aberturas, né? Muito obrigada. E vamos seguindo, né, com a nossa próxima querida convidada, Laura Frelich. Laura, querida, obrigada por ter aceito o convite, obrigada por estar aqui com a gente. A Laura também, então, como cada uma e foi nossa estagiária. Laura, a palavra é contigo. Obrigada, Eliette. Bom dia, gente. Então, eu sou a Laura. Eu fiz meu segundo estágio básico aqui na SIG, com muito orgulho e com imenso prazer de ter dividido esse momento de troca com mulheres maravilhosas, incríveis.
E é um prazer estar aqui de novo, trocando conhecimento e afeto com vocês. Então, eu preparei uma escrita também para ler. Vou começar agora, então. Eu comecei o meu caminho na psicanálise na Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, no Comitê de Psicanálise de Crianças, o que me guiou até a SIG e até onde eu estou hoje, fazendo meu estágio de clínica no contemporâneo. Quando eu fui convidada a falar o que a experiência de estágio na SIG contribuiu para o que estamos vivendo atualmente, fiquei pensando em como trazer em teorias a minha fala. Mas acho que muito mais importante que isso, a minha experiência no estágio, no grupo, intensificou meu olhar da teoria para a vida, um olhar para a sociedade com afeto e sensibilidade, um olhar crítico e que não é todo lugar, nem toda pessoa que proporciona e se permite sentir. Maria Homem, no vídeo, e Clarice Lispector, A Vida é um Soco no Estômago, traz que o conteúdo e o afeto são os dois pilares da mente, da subjetividade, onde não somos somente cognição, somos sensação. Durante a pandemia, vivenciando a quarentena em casa, minhas viagens foram internas, às vezes sozinha, às vezes acompanhada pela minha família. Neste período, comecei a ter aulas remotas e, com o tempo, voltei a atender presencialmente. Este ano, momento tão esperado que o primeiro contato com a clínica teve que ser reinventado dentro do que é possível na nossa realidade castradora atual de pandemia mundial. Com o tempo que foi disposto, ou melhor, imposto no cotidiano, comecei a ter maior contato com leituras para além da psicologia. Estas me remetendo novamente ao poder das palavras. Não necessariamente juntas em uma frase, as palavras em si, sozinhas com suas possíveis e variantes significados, perspectivas. A potência das palavras e de escutá-las na clínica, de escutar o significado e sentido que cada sujeito com sua subjetividade coloca nesta para representar sua fala, angústia, sofrimento. Com isso, lembro-me dos encontros e reflexões que fazíamos no estágio, leituras onde procurávamos no vocabulário de psicanálise novos significados para atribuir um outro olhar sobre a nossa perspectiva. Nós, como indivíduos pertencentes à sociedade, a um coletivo, é difícil pensar e falar sobre 2020 somente de acordo com nossas vivências particulares. É difícil achar palavras para representar os fatos que ocorreram socialmente neste momento de pandemia, e não somente. Pandemia mundial, nuvem de gafanhotos, incêndio no Pantanal, incêndio na Austrália, terremoto, alagamentos, estupro culposo, George Floyd, João Alberto Silveira Freitas, entre outras palavras, nomes que não consegui juntar em frases. Palavras sozinhas que são de imensa potência e significado. Para finalizar, eu trago uma frase de Ana Sui. É com afeto que a gente aprende, é com afeto que a gente ensina. É de gente afetada que se trata na educação. Não há aprendizagem sem afeto. Aliás, sem afeto não há nada. Que haja afeto para a educação ser libertadora. É isso, então, gente. Muito obrigada. Laura, estava aqui te escutando e pensando, né, lembrando que foste afetada lá, né, no Comitê de Psicanálise de Crianças, coordenado pela Renata. Cadê a Rê? Está por aí, né, a Renata, na Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, né, também uma instituição, um espaço-tempo tão importante, né, que acolhe nós, psicanalistas, psicólogas, psicólogos de todas as áreas, todos os fazeres, né? E lembrando, então, né, que foste afetada lá, né, através da transmissão da Renata, e assim foi chegando, né, foi chegando na SIG, e se afetando e nos afetando a todos, né, com a tua presença, com o teu conhecimento e com, né, os teus afetos e a tua maneira afetuosa de ser e estar também no mundo. Né? Obrigada, Laura. A gente vai seguindo, né, a partir do que tu traz. Né? Agora, então, a nossa próxima da roda, e a nossa, então, penúltima, né, convidada especial, né? Depois teremos a nossa última e vamos, então, abrindo a roda, né, para ir escutando vocês, né, e conversando,
Mas então, agora é a tua vez na roda, Mariana Lenz Tarouco. Mari, tu te apresenta, está contigo a tua palavra para que te escutemos todos. Então, bom dia a todos. Eu sou a Mariana, sou estudante de psicologia na Universidade La Salle. Nesse primeiro semestre de 2020, eu realizei estágio básico na SIG. E então, vou compartilhar o meu escrito com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer ao Espaço Psicanalítico para Estudantes pelo convite e a todos aqueles que compartilharam essa experiência comigo. Esses são tempos difíceis para sonhadores. Pandemia sem consciência de saúde pública, tempos difíceis. Vírus sintomático ou fascismo assintomático, tempos difíceis. Floresta sem árvore, tempos difíceis. Queimada sem bombeiro, tempos difíceis. Amigos sem abraço, tempos difíceis. Estupro culposo, tempos difíceis. Desemprego em home office, tempos difíceis. Sorrir de máscara, tempos difíceis. Apagão em pleno século XXI, tempos difíceis. Informações em excesso ou fake news, tempos difíceis. Assassinato de homem negro no Dia da Consciência Negra, tempos difíceis. Viajar em casa, tempos difíceis. Criança asfixiada por jogar demais no celular, tempos difíceis. Aula sem acesso à internet, tempos difíceis. Perder um ente querido e não poder se despedir, tempos difíceis. Derrota sem reconhecer a vitória, tempos difíceis. Apesar das condições, sigo a minha jornada. Essa é uma pequena pausa para reflexão aqui no Porto do Ecos em Diálogos. Logo mais, minha embarcação seguirá a viagem, com dificuldades, algumas tempestades em alto mar, contorno a ilha da sala de estar e descanso na ilha do quarto. Quem sabe no próximo ano conheço o continente da psicologia. Feliz em saber que minha rosa dos ventos aponta na direção do sol. É difícil navegar sem sair do lugar, eu sei. Mas em tais condições, você só pode fazer uma coisa: aprender. Aprender que fazer a diferença nos pequenos espaços em que vivemos é uma grande revolução. As ondas do mar são como o recomeço da nossa voz. Não serão tolerados preconceito, violência, discriminação, desigualdade social, falta de acesso às políticas públicas, omissão de dados públicos, trabalho infantil, informalidade em condições precárias e ataques à liberdade de expressão. Em terra firme, vejo o horizonte e pergunto: procura-se sonhadores. Acabaram? Muito obrigada. Mariana, Mari, a gente que te agradece. E ao te escutar, junto com cada uma e um dos teus colegas, estudantes, estagiários, psis, gente, né? A gente sente e pensa que os sonhadores não acabaram. Os sonhadores estão aqui, aceitaram o nosso convite generosamente de vir, de estar em uma janela, né, de nos olharmos assim,
de alçarmos a voz, de nos escutarmos vocês e nos engajarmos nessa conversa, em devaneio, em diálogos, mas no porto, como tu dizia, né? Olhando o mar, olhando o horizonte, prontos para seguir sonhando. E assim, nesse tom, eu quero dizer que a nossa próxima e última, então, convidada desse dia, né, ela vem assim mostrando, né, a marca também desses tempos. Ela vem por vídeo, né? Ela vem por um vídeo, por voz também que ela enviou, né? A Isadora Brauveres Correa Colombo. A Isadora, eu ainda não vi o vídeo, eu quis esperar, assim como todos, eu disse a cada um que, diferente de quando eram os ecos dos estágios, porque agora não é o ecos dos estágios, agora é ecos em diálogos, é outro tempo, é outra proposta. Eu disse que eu queria poder ter o privilégio, a alegria de escutá-los hoje, né? Ter essa surpresa, as emoções. Então, não sei o que a Isadora, se ela ali se descreveu, então vou dizer, né? A Isadora foi nossa estagiária em psicologia clínica, ela foi aluna da PUC, aqui de Porto Alegre, ela encerrou os seus estágios e se formou em julho, agosto, né, agora de 2020. E a Isadora aceitou muito alegremente o convite com a condição de poder estar por vídeo, porque ela está, né, nesse momento, em outro lugar, em outro espaço, né, fazendo algo também pela psicologia, algo pela psicanálise, algo por ela nessa vida, né, que segue. Né? Então, a Isabel, nossa querida Isabel, se dispôs, vai passar para a gente, vai trazer a Isadora para a roda, né, Isabel? Posso? Pode, por gentileza. Bom dia, me chamo Isadora Colombo, sou psicóloga, ex-estagiária de clínica da SIG. Para mim é uma alegria enorme retornar aqui, para mim é um orgulho imenso ter sido estagiária da SIG, por toda a vivência, além da teoria e da técnica, que foram muito importantes, mas por todo o encontro e a experiência de vida que foi experienciado ao longo desse um ano. Eu terminei a faculdade de estágio durante a pandemia, que foi um desafio, né? Porque diante desse quadro vieram muitas incertezas e muitos medos, mas mesmo assim, muito se foi produzido em equipe, entre os colegas, supervisores. Então, eu tenho muito orgulho dessa passagem e do tanto que nos encontramos nesse processo. Então, penso que a minha vivência como estagiária se deu para além da teoria e da técnica. Se deu através da epiderme e dos outros sentidos. Se deu através da experiência viva do encontro com o outro. Durante a graduação, de forma geral, temi que uma possível caretice intelectual, que muitas vezes é pautada num saber elitista, engessasse o meu sentir. Como se fosse possível uma parte anular a outra. Através dessa experiência de estágio, vivemos em grupo um estado de poesia, como cantou Chico César, onde debatíamos temas diversos, externalizando sentires e discutindo a cultura de forma ética e implicada, onde foi possível contemplar a possibilidade de integração entre cultura, teoria e arte.
Em conjunto com a minha vivência na universidade, da minha construção pessoal, comecei a observar que a minha formação como psicóloga e estudante vai além de uma leitura aprofundada de Freud ou da produção de um bom estudo de caso. Observei que o estudo da psicanálise não consiste em um conjunto de engrenagens de uma máquina, onde os parafusos podem ser ajustados e devidamente controlados. O aprender é orgânico, é fluido e também pode ser politicamente ativo. Diante de um cenário político e social que beira um absurdo, fomos compondo conversas e integrando o indizível ao que era possível fazer naquele momento, na tentativa de assumir o não saber para poder então criar e transformar. Acredito que seja em espaços como esse que podemos fazer a pulsão de vida circular, pulsão de vida essa que cria laços e transforma a história. Acredito em um fazer psicanalítico, plural, implicado, pulsante, poético, criativo, afetivo, ético, potente e político. Acredito porque vivi e sigo com o registro dessa vivência. Vivência essa que auxilia a atravessar tempos difíceis, os quais temos tantos meios para nos conectarmos uns aos outros e ao mesmo tempo estamos tão só. O medo é solitário, a dor é solitário, o sentir é solitário, a doença, o Covid é solitário e a cura também. E o isolamento social é tudo isso junto ao mesmo tempo. É preciso muita vida para contrapor tantas mortes e medos, para não cairmos no negacionismo. Então é isso, eu agradeço a atenção. Um abraço aos colegas e até logo. Então, a gente também agradece muitíssimo a Isadora. É tão estranho, né? Assim, tê-la aqui conosco, né? Tão presente, tão viva como ela é e como ela foi no ano do estágio, né? Tem tantas pessoas aqui que compartilharam, né? Que testemunham disso que eu estou dizendo. Que é ela, então, né? Ela topa, né, fazer esse vídeo, né, para nós aqui é novo, né, esse recurso. Eu tinha visto isso lá na Bienal de Veneza, né, assim, visto aqui desde casa, pela televisão, né, as pessoas que conseguiram ir até lá, não conseguiram ir até Veneza, mandaram seus vídeos, e eu pensei, bom, a gente também pode, né, e a Isadora topou, e ela esteve aqui, né? Agora acabou de estar tão presente, tão viva com a gente. E é engraçado, né? Agradecer a ela, sem ela está aqui nesse momento, né? Escutando, mas a gente está gravando, né? Sim. Ufa! A gente está gravando e a gente vai, né? Enviar ela vai poder assistir, né? Porque ela está definitivamente presente e a gente agradece tantíssimo o quanto pode agora e seguiremos agradecendo depois, né? Então, com esta potência do desejo de estar como é possível, né? Como nos testemunhou a Isadora, eu quero agradecer, então, de novo, cada uma e um, né, Tiago, que abriram essa roda generosamente, com os ecos, para esse diálogo, para iniciarmos um diálogo, né, das experiências das e do estagiário, ex-estagiários, mas também
de cada uma, de cada um aqui, né? As suas experiências nesses tempos nossos de pandemias. Agora passo, Martina, para ti de novo, nossa anfitriã mor, junto com a equipe do EP. Estávamos, né, Liege, realmente muito saudosos de encontros tão potentes, de presenças e palavras tão vivas. Quero agradecer a cada um e umas, né, todos vocês, por fazerem parada aqui no nosso porto. Essas visitas nos revigoram e nos enchem de esperanças e nos fazem sonhar cada vez mais. Muitíssimo obrigada. É uma alegria enorme para nós do EP poder escutar das experiências de vocês, dos estágios e para além dos estágios na SIG. A ideia é que a gente possa, então, agora abrir, né, assim, ainda mais a nossa roda de conversa. A nossa proposta é que a gente tenha até o meio-dia para conversar, então acho que a gente vai ter um tempo bem legal para poder seguir conversando e trocando. Apenas para que a gente possa se organizar, vocês podem, cada um que quiser falar, se inscrever pelo bate-papo, pelo nosso chat, e assim, então, a gente abre ainda mais essa roda de conversa. Muitíssimo obrigada, foram experiências e relatos e testemunhos de experiências muito, muito, muito emocionantes. Muitíssimo obrigada. Está aberto, então, para que a gente possa seguir conversando, seguir trocando, seguir fazendo laços, como bem disse a Isadora. Martina, quem sabe tu começa lendo, ou uma de nós, né, aqui no chat, para a gente ir abrindo, né, e inspirando a todos. A Natália Munhoz, que está presente aqui conosco, disse muito importante esse olhar na fala da Gabriela, né, Natália? Acho que foi mais ou menos nesse tempo assim que tu colocasse no bate-papo. A Luísa também parabenizando a Gabriela, muito importante falar sobre isso. Assino embaixo, Luísa. Gabriela, muitíssimo obrigado por trazer esse teu olhar tão sensível, né, assim, aqui para o nosso porto e poder fazer também circular neste espaço de sábado de manhã aqui com a gente. Rita também parabenizando a Gabriela, sinto isso que você está falando, precisamos aumentar os espaços para a comunidade, aqui atendo pessoas de poder aquisitivo muito baixo, tentando sair do mundo elitista da psicanálise. Essa também é a nossa proposta e os nossos desafios. Rita, muito obrigado por colocar e te colocares aqui conosco. Enfim, né, tá aberto para que sigamos a nossa conversa de uma forma sempre muito espontânea, bem como estamos podendo construir aqui juntos nesse momento. Gabriela, não sei se queres falar um pouquinho dos comentários que foram, né, a partir da tua fala. Eu agradeço, sim, né? Acho que só falei porque tive o espaço para falar também. E esse voto de liberdade que vocês deram também, quando vocês fizeram o convite da gente poder falar aquilo que a gente julgasse mais importante nesse momento, que fizesse sentido. Então, acho que é algo que transpassa o fazer da psicanálise, porque antes de ser psicanalista, somos humanos e vivemos num coletivo. E precisamos olhar para isso. Mas também estou curiosa para escutar as outras pessoas, né? Tem tanta gente especial aí. É verdade, tem muita gente especial aqui conosco. A presença de cada um é muito especial para esse momento.
E de todos que já fomos cumprimentando e nomeando no início, mas aí a gente começou a abrir nossa roda e foram chegando mais pessoas, né? Eu vou dizer de quem eu estou vendo aqui, né? Eu estou vendo a Jo. Oi, Jo. Oi, a Jo Shaker. Oi! Ai, Oi, muito a bom Jo estar foi aqui com nossa vocês. estagiária. Sim, que espaço lindo. Que espaço lindo. Sempre bom escutar as experiências. É um ânimo nesse momento, né? Muito, um muito bom. Revigorante. É um ânimo estares conosco também hoje, Jo. Obrigada. Quem mais que eu fui vendo? A Ângela. Ângela, oi. A Ângela, nossa colega, Flores Becker. A Keila, não sei se a gente tinha dado oi. E acho que também existe esse movimento de que a gente está muito acostumado com telas agora, e que muitas vezes a gente faz eventos que a gente nem precisa colocar a câmera, enfim, e a gente participa um pouco mais passivamente, assim, né? E de pensar que esse é um espaço para que a gente possa participar ativamente, assim, que cada um que está aqui, é importante que a gente possa escutar, e quem participa faz o evento também, né? Ecos em diálogos. Né, Gabi? Uhum. Liege, quero Oi, falar. Oi, Rê, pode falar, claro, tá aberto. Eu fico emocionada, assim, de poder escutar todos os estagiários, né? Estagiárias e estagiário. Vou dirigir a minha fala, talvez mais o pessoal que eu acompanhei mais de perto, assim. Então, foi a Gabriela, a Rafaela, a Laura e a Isadora, né? Eu dei um seminário no final do ano passado, eu acho, e eu me lembro que no final a gente fez, enfim, uma avaliação, né? Uma conversa de como que foi, como é que as coisas aconteceram. E eu me lembro que eu disse para as gurias, era só, né, gurias que estavam no seminário, que eu era coordenadora do seminário, mas eu sentia que eu saí de lá tendo aprendido muito mais que elas, assim, né? Eu acho que essa é uma marca que vem acontecendo no estágio da SIG, que eu pude estar com elas. Incrível a potência, a vontade, o interesse em estudar, em aprender, e é psicanálise, é arte, a gente falava de muitas coisas, e eu fico, assim, encantada de ver vocês agora aqui com as escritas tão sensíveis, tão bonitas. Eu me emociono mesmo. Aí quando falaram que a Laura chegou na SIG através, né, da sociedade, que era o lugar, então eu fico assim boba, né? Então é muito legal estar aqui, assim. Agradeço a fala, né, de todos vocês e fico encantada mesmo, assim. Tô emocionada. Estamos, Rê. Estamos, é isso que eu também acabei de dizer. Estamos emocionadas, Renata. Liege, eu não sei se eu posso falar. Ângela, e depois a Marina se inscreveu no bate-papo também. Claro, Ângela, pode começar e depois a Marina, então, também segue a nossa conversa. Sim, então, Liege, quando tu me chamou, eu caí, eu apertei, eu fui abrir o microfone e acho que caí, né? Mas estou aqui de volta, então, para dizer que tenho um prazer enorme em estar aqui com vocês, né? Nesse espaço sempre tão rico, né? Da SIG, que é o Ecos, né? E assim, muito bom ouvir todas as falas, né, dos estagiários e ex-estagiários, né, nesses tempos aí tão difíceis, né, e falas tão sensíveis mesmo,
e tão cheias de, enfim, de conteúdo, né, de muita qualidade, assim, e muito bom ter ouvido falar da Sociedade de Psicologia aqui nesse espaço também, né, que é muito bom a gente ver essas interlocuções, né, assim, também entre as instituições, né, e, enfim, essas trocas todas aí, muito legal, muito feliz de estar aqui com vocês e revendo a todos. Tá? É isso. Obrigada. Nós também, Ângela, estamos muito felizes com a tua presença, sempre tão querida, sensível, muito bom ter aqui. Obrigada. Martina, eu posso? Claro. A Martina é anfitriã, amor, mas eu adoro falar, né? Nós todos somos, os 33 presentes nessa sala, somos todos juntos. Sim, todos na roda de diálogo, mas eu quero dizer porque eu não estou inscrita e eu vou me atravessando. Mas, Ângela, né, já que me nomeasse também, sim, nossa colega, né, minha colega de formação, né, de psicanálise da SIG, uma pessoa muito presente na sociedade de psicologia. Isso me faz lembrar, tu me faz lembrar, né, Ângela, a tua fala, de que a gente tem aqui, né, representantes, estudantes, estagiários, professores, de várias outras instituições também, né, várias mais, as gurias já foram dizendo PUC, Unilassalle, Uniriter, UFSPA, né, mas acho que é legal, aqui, ó, acabei de ver a Beatriz, nossa querida estudante, colega na psicologia, representante da IMED, né, Bia? Sim, aliás, estou fazendo estágio agora na sociedade, né? Então, é bem legal, de estar vendo. E assistindo o trabalho dos colegas aí que falaram, foi muito bom, muito importante para a minha construção também, porque é o meu primeiro estágio, e então aprendi muito com eles. Muito obrigada pelo convite. Que bom, que bom. A gente que agradece, Bia. Li, temos então inscritos para a nossa conversa a Marina, depois a Janete, Nazur, a Rita e a Lísia. Marina? Era muito brevemente de dizer da alegria, né, de escutar todos vocês. Eu fui anotando para não esquecer o nome, né, de ninguém, do Tiago, a Gabriela, a Juliana, Rafaela, Laura, Mariana e a Isadora, em um formato bem tecnológico. Que bom que pôde estar. E também, assim, com a riqueza que sempre é a singularidade com que vocês apresentaram outros ecos. Mas era muito mais para fazer um convite, porque quando a gente foi pensando essa atividade, era um convite também para as equipes, né, dos estágios e do EP, de poderem compartilhar um pouco da sua experiência como supervisores, né, e coordenadores de grupos de estudos, enfim, nesse formato e nesse momento também tão singular, né? Que eu acho que seria muito rico, que nossas reuniões foram muito ricas, com tanto que pensamos, todo esse efeito, né, para quem faz a transmissão, assim, era mais para deixar um convite, agradecimento e convite. Como muito bem, né, disse o Tiago lá no início, assim, né, que não foi fácil para ele, e ele imaginava que não era fácil para ninguém, é verdade. É a mais pura verdade, né, assim, que a gente poder falar das nossas experiências é o que nos salva e nos coloca, né, Liege, no bote que não nos submerge, sim, a gente pode emergir. Janete, nossa querida presidente da SIG, muito bom te ter aqui conosco, membro das equipes do EP, do estágio. Com muito orgulho, com muita alegria.
E eu quero dizer que eu estou muito emocionada. Nossa, como todo mundo que está aqui, né? Mas me sinto especialmente emocionada. Eu achei muito legal quando o Tiago fala sobre encontrar palavras. E como tu anda encontrando palavras, né, Tiago? Digo isso porque o Tiago era mais quietinho, e quando o Tiago chegou hoje cheio de palavras, eu também fiquei muito emocionada. E como nós estamos precisando, né, encontrar palavras para coisas que às vezes são, inclusive, indizíveis, nos chocam, né? Então, esse movimento muito bonito, eu gostei muito disso que o Tiago falou. E aí, a Gabriela fala de tudo que nos aproxima da gente, né, quando conta da sua experiência. E eu achei tão especial isso, sabe, Gabriela? Tudo que aproxima de gente que está ao nosso redor, de gente que somos nós mesmos, e como isso nos faz possível escutar, né? Então, achei muito legal isso que tu falou, nessa questão, assim, de estar falando de psicanálise ou não, os conceitos, eles nos ajudam a fazer isso, quem sabe, né? Quando as coisas andam bem, o que a gente estuda teoricamente nos ajuda a ter encontros com gente, né? E aí, a Juliana falou uma coisa também que me pegou muito. Cadê a Juliana? Eu fico achando aqui nos quadradinhos, né? Nas janelinhas. A Juliana falou... está com aquela questão do vídeo, mas ela está conosco. Ah, é verdade. A Juliana falou que nem sempre o que a isca fisga é o que procurávamos. Nossa, Juliana, vou levar isso assim para mim, porque é muito impressionante, né? E é tão bom quando a gente se permite explorar aquilo que então a gente, né? A nossa isca fisgou. Achei muito especial. E a Rafaela falando da arte de viajar, da imaginação, do quanto esse encontro com a arte para não morrer ou enlouquecer diante da verdade, como dizia o Nietzsche, né? Que coisa tão especial também assim que tu trouxeste, né? E a Mariana, com esse depoimento, poesia que me tocou profundamente, né, dos tempos difíceis, e que bom que perguntas, né? Quando Mariana ficou esperando ali que aparecesse a imagem, né, e disse, pergunto, eu disse, é isso mesmo, né? A gente tem que nunca desistir de perguntar e de se perguntar, e eu acho que isso vocês estão assim nos trazendo coisas maravilhosas hoje. E aí, Isadora, né, que não está aqui, mas que está aqui também, né, de alguma maneira, nos falando da experiência viva do encontro com o outro, que eu também achei uma coisa tão especial. E aí, para juntar essas coisas tão maravilhosas que eu fiquei escutando e que me tocaram tanto, né, eu pensei assim que quando há encontro com disponibilidade para deixar-se tocar como gente, com gente, isso nos alarga de uma maneira muito, muito forte, assim, né? E nos possibilita seguir. Seguir, como vocês disseram, né? Fazendo uso da pulsão de vida para se confrontar com a pulsão de morte e não deixar ela tomar conta e vencer, né? Então, ecos dialogando, né? Só podia dar nisso que está dando, né? Por enquanto é isso, gente. Queria mais assim pontuar isso que mexeu tanto comigo, né? E estou muito feliz. E só contar para vocês que hoje, um pouco antes, né, da atividade, eu compartilhei no Face a imagem da atividade, né? Dizendo assim, daqui a pouco mais frestas para deixar entrar luz. E eu também não sabia, assim como as iscas, que ia entrar tanta luz. Sabia que ia entrar luz, mas não sabia que era tanta. Então, um abraço
carinhoso, assim, para todo mundo que está aqui, especialmente para quem trouxe esses depoimentos. Que alegria, né, Janete? Que momento especial, né? Depois desse ano tão árduo e que talvez, né, a aridez não termine, né, assim com a virada do ano, mas enfim, que momento de luz especial assim para todos nós. Nós Obrigada. temos agora o Nazur. Seja muito bem-vindo de novo na nossa casa SIG. Obrigado, Martina. Realmente é emocionante assistir à atividade da SIG, né? E eu começaria dizendo, né, associado ao título de vocês, Experiências em Tempos de Pandemia, Espaço Psicanalítico para Estudantes, né? Ecos em Diálogos. E eu me perguntei por que é tão rico essas atividades da SIG? Porque não existe a psicanálise se não tiver os estudantes. Psicanálise são os estudantes. Tá? É a identificação com Freud, com a capacidade dele de inventar uma nova teoria, de estudar, de buscar, que dá toda essa vitalidade, essa experiência riquíssima que é apresentada aqui. Porque isso me pareceu muito interessante. Teve relato espontâneo, teve relato um pouco mais estruturado, todos, de alguma maneira, todos, né? E aqui eu já cumprimento todos, falaram de uma situação que é a viagem, a jornada. Cada um falou da sua viagem nesse período difícil, de incerteza, de incontrolável, mas, sem dúvida, com muita esperança, né? E a esperança está aqui na vivacidade das colocações do grupo, que nos deu um tempo assim para ter que pensar o que abordar, porque não é fácil falar das nossas experiências nesse momento, né? E, aliás, como o clima está tão afetivo, de conversa, com chimarrão, claro que o chimarrão, para quem já tem os cabelos brancos, faz com que tenha que ter um intervalo para ir ao banheiro. Então, desculpa eu ter saído um pouco. Mas eu pensei nessa questão da viagem e de um tema que a Liege colocou, né? Que recordar é preciso. E, claro, estamos falando de viagem, navegar, né? Como tem que ter coragem, audácia para trilhar por isso. E eu pensei, claro, Fernando Pessoa sempre aparece, né? Recordar é preciso. Fiz uma brincadeira, né? Recordar é preciso, viver não é preciso. Quer dizer, recordar temos necessidade, viver é impreciso. Não temos a precisão da navegação, né? E, bom, estamos todos aqui lidando com isso, mas, e para encerrar, eu teria tantas perguntas, né? Mas para colocar, vou deixar uma no final, mas peguei a parte da... Opa! Caiu, né? Eu acho que caiu. Cadê o volume? A gente está te ouvindo no outro computador. Eu não consigo botar o volume. Rafa? Só um minutinho, vou lá ajudar a assistência técnica. Vai lá no da Rafa. Tem que cair juntinho, talvez? Não sei se vocês estão perto.
Nazur, estávamos falando do quanto é impreciso também, né? As conexões. Exatamente. Eu trouxe o meu notes em Porto Alegre sem carregador, eu digo que em qualquer momento eu vou cair no sem igual. Mas, enfim, eu corri aqui. Só um minutinho. Claro. Eu fecho aqui. Eu disse, a gente cai e a gente levanta, né, Nazur? É bem isso. A vida tem todas essas imprecisões, essas incertezas, essas variações. Tem momentos mais de que a gente pergunta, né? Procura-se sonhadores acabar? Claro que não. Quando a gente vê uma tela dessas, eu diria, lembrando do Harry Potter na plataforma 9¾ nós continuaremos atravessando os muros, continuaremos indo no terreno dos sonhos, do brincar, do fantasiar, do discutir. E eu me lembrei da poesia, eu acho que foi a Mariana que trouxe, do Chico César. E eu peguei um trechinho assim: para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia menos dia, eu todo me encantaria pelo todo de teu ser. Eu queria dizer que a SIG encanta, vocês nos encantam, a criatividade dos estudantes, a seriedade, o rigor, a sensibilidade das questões que vocês colocaram. Mas o meu desafio é assim, sem dúvida, nesse período a minha impressão é assim, todos vivemos momentos de angústias intensas, profundas, de mortes depressivas, crises paranoides, alguns momentos mais gostosos de reflexão, até de calmaria, ou seja, uma turbulência como o mar. Tem calmaria e turbulência. Mas o convite é que continuem relatando mais experiências, porque foi muito bom ouvir vocês. Obrigado. Que bom, que bom. Nossas portas estão sempre abertas, ainda que virtualmente, nesse momento. Sigam sempre por perto e fazendo parada aqui conosco. Muito obrigada. A Rita colocou que gostaria de dizer algo, embora não fazendo parte da SIG aí em Porto Alegre. Rita, estás aqui conosco fazendo parte, por favor. Muito bem-vinda. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo, porque eu não estou me vendo e nem me ouvindo direito. Estamos te vendo e te ouvindo, Rita, sim. Sim. É um prazer muito grande poder usufruir desse momento, né, com vocês. E eu posso dizer que nesses 30 anos que eu sou psicóloga e psicoterapeuta, desde os anos 80, né, em 88 foi quando eu saí da PUC, já saí com alguns pacientes para o consultório, já estava começando a minha análise pessoal, mas o meu sonho era ter um grupo assim, sabe, que eu pudesse participar. Mas a minha vida tomou outras direções. Eu ouvindo vocês falarem aí de viagens, né, essa viagem emocional que a gente faz, pegar esse navio em tufões e em taifuns, né, eu fiquei 10 anos no Brasil, mas tem 23 anos que eu moro na Ásia. Cheguei da Malásia em novembro e eu literalmente, né, fiz essa viagem, né, a outros mundos, esses encontros, mas isso não me deixou totalmente imune de aprender aqui hoje, né, e de ver o quanto é lindo pessoas tão jovens e tão dispostas a buscar esse encontro verdadeiro para estar com o outro e ajudar no processo de crescimento e não de cura, né, como a gente vê muita gente fazendo.
Então, esse crescimento diário e essa entrada dentro de nós, entrada dentro de outros e de outras culturas como eu estive, aí eu chego no Brasil com uma família imensa, eu tenho 37 sobrinhos, eu moro sozinha aqui no meu apartamento e tô vivendo um momento inédito, embora no Japão, por mais de 10 anos, eu sentia muita necessidade de proximidade, tive o privilégio de vencer isso e alcançar muita coisa, mas esse sentimento de estar só, junto aqui, eu estou com a minha família, eu moro em Goiânia, eu tenho meus irmãos que moram aqui, mas a gente não pode mais abraçar, não pode encontrar. Então, está tudo sendo inédito, sabe? Embora eu vivi coisas semelhantes, mas está tudo sendo inédito. Eu só tenho que agradecer a vocês por estar tendo esse privilégio. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada a vocês todas. Rita, nós quem te agradecemos, seja imensamente bem-vinda à SIG, que possamos seguir compartilhando em outros espaços, em outros momentos, muito sensível e emocionante a tua presença aqui conosco, juntas. Obrigada. A Lísia, nossa colega da SIG, editora da nossa revista, também gostaria de falar. Também integrante dos espaços do EP e do estágio, né, Lísia? Bom dia a todas, bom dia a todos. Na verdade, assim, muito rapidamente, queria compartilhar algumas coisas que fiquei pensando, sentindo, né? Acho que muito mais como um testemunho dos testemunhos, né? Então, assim, a forma como foi me impactando essas falas, né? Das estagiárias, do estagiário, dizer que infelizmente eu não pude acompanhar mais de perto, né? Todas elas e ele, entrei no estágio em março junto com a pandemia, né? E no EP já estou há mais um tempo, inclusive, assim, pude conhecer o Thiago, né, num grupo de estudos que a gente fez, né, sobre a violência do trauma, o trauma da violência, fiquei me lembrando. Então, assim, dizer que estou muito emocionada, assim, que as falas todas me tocaram profundamente, né, e acho que isso significa muita coisa, né, porque se tocou a todos que estão aqui, quer dizer, né, pelo menos é o que me vem no primeiro momento, que esse estágio, né, e que essas experiências todas na SIG, né, dessas estagiários, desse estagiário, devem ter sido, assim, tocante, né, deve ter sido, assim, de muito afeto, né, de muito aprendizado pela via do afeto, né, então fiquei pensando um pouco por aí, e só algo que me ocorreu também da fala, de um comentário da Gabriela, né, dizendo assim que só se fala porque tem espaço, né, e é verdade, né, acho que a SIG proporciona esse tipo de espaço, né, mas também, né, a fala e as palavras abrem espaço, né, então eu fiquei pensando que está podendo acontecer esse evento hoje deve também ter muito a ver com tudo que aconteceu nesse estágio, né, de tantas palavras, de tantas aberturas, né? E o quanto também essa atividade hoje pode abrir ainda mais espaços, né? Para mim abriu um monte, eu vou sair daqui outra, né? Assim, nas águas que rolaram aqui, a gente sai outra, como diz, né, Heráclito. Então, assim, muito obrigada por essa manhã e sigamos, né? Sigamos todos juntos. Sigamos, exatamente, Lígia. Daniela Bratz, também, querida colega, também compartilhando conosco. Dani, muito bem-vinda.
Obrigada, Martina, Liege, que baita ideia, que baita evento. Muito bom reencontrar pessoas que foram também parte da minha trajetória, né, enquanto supervisora, enquanto coordenadora de seminários no estágio. Muito bom estar com vocês de novo, né. Eu fiquei pensando muito, né, antes de começar aqui a atividade, eu sentei 2 segundos com o meu marido na sala, que estava assistindo um filme que chama 22 de Julho, que falava sobre o atentado que se passou na Noruega, né? E eu peguei um trecho curtinho e fez uma ligação com o que a gente está falando aqui agora. Que, enfim, era no momento do interrogatório de quem fez, então, o atentado, né, de quem cometeu o atentado, e eles diziam assim, no meio das perguntas, eles diziam, o primeiro-ministro, então, da Noruega, dizia, avisa ele que eu estou aqui e que eu estou o escutando. E aí, enfim, voltaram com o interrogatório, falaram isso para a pessoa, então, né, e justamente ele disse, a pessoa que interrogou disse assim, vão ter outros atentados? E daí ele disse, eu vou suspendê-los, pelo menos por um tempo. E ela disse, mas como que eu posso confiar em ti? E daí ele disse, agora vocês estão me escutando. Né? Então, eu achei bem legal com isso que o Tiago trouxe, do encontrar palavras e do poder ser escutado, né? E isso é a psicanálise, né? Isso é um exemplo claro, né, da psicanálise, poder falar e poder achar escutadores, né? E o quanto justamente isso ficou como marca em cada estagiário que passou, e isso é muito bom. E fiquei pensando que tem tudo a ver com o título também, né, da atividade, que é os diálogos ecoando também, né? Aí ecoando em tantos lugares, em Londres, na França, agora, né, a colega falando de outros lugares também. Então, o quanto isso é potente, né, independente da forma como a gente está fazendo, se é pelo computador, qual é a plataforma que a gente está usando, o quanto é possível falar e ser escutado quando tem essa intenção de, né? Então, muito bom escutar vocês, adorei a atividade, parabéns a todos, a Martina e a Liege em especial. Parabéns para todos que estamos aqui construindo esse momento juntos, senão não seria possível. Nós temos alguns comentários no nosso bate-papo, estamos, infelizmente, nos encaminhando assim, né, para o final deste encontro, que muitos outros possam acontecer também. A Simone fala, muito orgulho da minha sobrinha, doutora Gabriela Cabral, suas manifestações foram espetaculares e tocaram muito diante desse assassinato ontem, Dia da Consciência Negra. Que possamos sempre nos colocar no lugar do outro. Gratidão por ter me proporcionado esse encontro nessa manhã de sábado tão linda. Verdade, Simone. Muito obrigada por estar conosco. Felipe Gershman, nosso colega da SIG, dizendo que precisou sair, mas deixo meus parabéns a todos. Lembrou do psicanalista Bernard Chevret, quando fala sobre a importância das possibilidades de inscrição frente às forças extintivas. Em tempos de tantos movimentos de extinção, esse espaço ganha ainda mais importância. Deixa um abraço. Keila, falando que em todas as falas tivemos a presença do movimentar-se, navegar, viajar, seguir. Em meio à angústia das pandemias, fazemos laços e seguimos trocando, dividindo, compartilhando e transmitindo. Isso é muito potente. Sigamos. É verdade. Temos ainda alguns minutos. Janete também, deixa eu abrir aqui. Obrigada a todos por esse momento tão potente para nos manter escutadores e, sobretudo, sonhadores. Um abraço especial, Martina e Liege. Muito obrigada, Janete. Um abraço imensamente, assim, né, de gratidão pela possibilidade de estarmos aqui hoje, também
pelo convite feito a mim, feito a Liege, há 2 anos atrás, de que possamos ocupar esse lugar que também, assim, né, sempre é um grande desafio e uma imensidão, assim, né, na navegação. A Marina Bangel, nossa diretora de ensino, por tão bem e próxima a nós, poder proporcionar que esse espaço de hoje pudesse acontecer de uma forma tão viva, tão espontânea, tão cheia de afeto. Sem Marina tinha nos comentado que gostaria de uns minutos. Acho que os minutos chegaram. Tá bem, sim. Como vocês devem ter percebido, essa foi uma atividade muito especial, porque ela é a última atividade desses 2 espaços circulando, aberta, né, ao público, porque é o final da nossa gestão, né? 2 anos de muito trabalho, de rico trabalho. A Janete, então, na presidência, a Isabel está aqui, né, diretora junto comigo, na comunicação, eu no ensino, a coordenação, então, da Martina e da Liege. Então, eu pedi esses minutos finais e eu vou colocar, vou ler uma poesia. Penso e posso. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo. Quando penso que um passo descobre o mundo, não paro o passo. E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce nas palavras que penso. Alice Ruiz. Essa forma poética com a qual escreve Alice Ruiz, que ela tem uma origem japonesa, se chama Haikai. É uma forma poética que, num breve espaço de tempo, toca muito. Esse é o estilo, né? Haikai é formado por 2 termos: ai, brincadeira, gracejo; kai, harmonia, realização. Quero agradecer a todos que estiveram aqui compondo esse espaço, ao nosso estagiário e nossas estagiárias sempre, né, no coração com a gente, que aceitaram estar aqui trazendo suas contribuições de uma forma tão rica. Com esse poema também quero dar um agradecimento muito carinhoso às 2 equipes que trabalharam muito nesse ano num formato tão inóspito para seguir ancorando sonhos e estudos de muitos estudantes, tanto no EP quanto nos estágios, e especialmente a Liege e a Martina, como coordenadoras tão sensíveis, tão dedicadas. Mesmo em tempos complexos, onde tantas coisas, especialmente nesse último ano, têm nos deixado tão perplexos, vocês têm feito essa travessia de uma forma muito haikai, com graça, harmonia. Veja-se a harmonia nesse encontro, né, de 2 ricos espaços e realizações. Muito grata pela parceria nestes 2 anos e por essa rica atividade hoje. Muito obrigada, Marina, a ti. Muito obrigada. Liege? Então, Marina, muitíssimo obrigada a ti, que foste a timoneira mais próxima minha e da Martina, né? Como diretora de ensino, né? Guiando, apoiando, incentivando as nossas coordenações do EP e dos estágios, junto com as outras colegas diretoras, já nomeamos, mas eu penso que nesse momento vale dizer de novo a Isabel Doval, nossa colega nas equipes, nossa colega diretora de comunicação,
que trouxe a Isadora hoje. A Carolina está aqui também, está fechadinho, quadradinho. Eu vi, agora há pouco eu vi que a Carol está por aí, a Carolina de Barros Falcão. A Carolina é nossa colega nas equipes, nossa diretora administrativa. Olha o quanto uma casa, uma associação, uma instituição precisa da administração nesses tempos, né, tão desafiadores, né, nas economias todas, psíquicas, afetivas, financeiras. A Carolina também é professora na universidade, na PUC, né, muitas transferências, muitos amores, muitas afetações começam por lá, né, pela sala da universidade, da academia, como bem dizia o Nazur, né, estes jovens de qualquer idade, estudantes, curiosos, perguntadores, investigativos, né, que deixam, então, né, a Carol está dizendo que lindo espaço de trocas, parabéns às equipes, Liege, Martina e Marina. Então, né, esses investigadores que nos, né, seguindo Freud e todos os outros que vêm depois, seguimos perguntando, seguimos nos inquietando, seguimos nos afetando, compartilhando, e esse momento, de novo, né? Esse momento, ecos em diálogos, experiências em tempos de pandemias, o que acabamos de experienciar todos aqui, todos, colegas, amigos, familiares que compõem essa rede que nos sustenta. Isto é simbólico do que veio vindo nestes últimos anos e especialmente neste último ano. Sim, porque é inédito, dizia a nossa colega querida, né, que vem lá da Ásia, chega em Goiânia, é inédito o que vivemos. E está sendo possível, porque no ineditismo reeditamos a capacidade de escutar, né? E, como tão lindamente dizia a Dani, né, agora vocês estão me escutando. Então, quando, sim, né, alçamos a voz e tem alguém que escute, ou, né, somos escutados por alguém que alça a voz, é possível ir editando o inédito. Só para nomear, a imagem que a gente escolheu foi né, para o card, para divulgação, o navegador é Ulisses, né, ou Odisseu, né, na sua odisseia, em casa, no seu quarto, né, mas de porta aberta, né, de porta aberta para o mundo. E Mari se despedindo, tá bem, vou tentar ser mais breve, sonhadora, seguimos, graças. Então, o nome, né, da obra é O Retorno de Ulisses, ou de Odisseu a Casa, né, de Giorgio de Quirico. Essa foi uma das inspirações, junto com o Dorival Caymmi e a Jangada no Mar, né, Martina? E todas essas referências, elas só são possíveis de se tornar acontecimento por cada um e por todos. A minha travessia tem sido possível como pessoa, como mulher, como mãe, como psicanalista, como coordenadora dos estágios, por cada uma e todos aqui. Muito obrigada por esses 2 anos e desse porto, né? Seguimos em península, né, Lízia? Areia, mar aberto. Martina. Sim, Liege, seguimos reiterando que os espaços do EP, do estágio, que a nossa casa SIG
ainda que virtualmente nesse momento, segue sendo lugar de estadia, de estágio, de paragem, segue sendo porto a todos aqueles que estão tão bem, assim, nos revigoram, nos apresentam o mundo, né? E tantos outros espaços para a gente seguir desbravando daquilo que a gente também não conhece tudo e somos muito, muito gratos por espaços assim. Muitíssimo obrigado, Marina, Janete, toda a diretoria, e que sigamos juntas. Georgia, tchau, meu amor da sua Dinda. Obrigada por ter estado aqui com a gente.